Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Flávio Dino comete fake news ao vivo e é desmascarado. Veja o vídeo. Que esse governo tá podre, tá indefensável, que eles já estão em desespero, é o Flávio Dino. Flávio Dino, neste governo, é o melhor rebolador, argumentador que existe. É impressionante. O cara ele tem uma capacidade de falar os mais absurdos com aquela cara lavada e usando aquele juridiquês, porque ele é um ex-juiz, né? De uma forma que impressiona qualquer pessoa. Ele consegue passar pano para coisas que são indefensáveis. Então, quando ele se estripa, quando ele não consegue se articular, quando ele não consegue mais defender um ponto, quando ele enfia os pés pelas mãos, aí você pode saber que esse governo chegou no seu ponto mais baixo. Porque se o Flávio Dino não consegue mais rebolar nos argumentos, meu amigo, e ele é bom, por mais que ele possa ser gordinho, ele é bom para rebolar. Recentemente ele foi dar uma entrevista e com aquele seu tom de intelectual, de superior a todas as outras pessoas desse plano terrestre, ele foi falar mal de uma pessoa e passou uma vergonha, que até o olhar dele mudou na hora. Eu vou te falar, eu nunca vi um ministro passar uma vergonha dessa forma numa entrevista ao vivo. Dá uma olhada. Mas nós temos... Esse é o próximo. Às vezes é vontade de dizer alguma coisa e falta de aprofundamento. Esses dias eu vi um especialista de segurança dizendo que o governo federal tem que falar de policiamento de proximidade. Mas como? Nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal fazer polícia de proximidade. Ministro, esse especialista de segurança que o senhor está falando é Benedito Mariano. Que vergonha! Que foi o coordenador da política de segurança pública do programa do presidente Lula. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Não, essa aqui a gente tem que chegar perto da cara. Olha a cara que ele faz aqui agora. Aqui ele ficou assim, o que eu fui fazer? Olha a cara dele. Eu conversei com ele hoje mais cedo e ele faz assim... Olha a cara de desespero, meu Deus, o que eu falei? Crítica, né, da política de proximidade, diz que o senhor não está atuando nesse sentido. E eu queria realmente colocar essa pergunta para o senhor, como é que o senhor responde a essa crítica que vem, exatamente o que a Clarissa estava mencionando, deste fogo amigo de dentro do PT? Então assim... O PT tá de saco cheio do Flávio Dino porque ele tá querendo aparecer mais do que o Lula. Isso aí tá ficando claro. E já tá dando como certo que ele vai ser o próximo ministro do STF. Aí hoje, ele me solta uma fake news que eu vou te contar. Olha isso aqui. A situação da Bahia tá catastrófica. A Bahia virou um campo de guerra, né? O estado que mais votou pro Lula virou um campo de guerra. O crime organizado dominou a Bahia e outros estados também estão entrando na mesma. Agora Recife estão botando fogo lá nas ruas, Paraíba tá um caos absoluto, os criminosos estão voltando a agir. Esse governo até agora não apresentou nenhum projeto de segurança pública, nenhum plano de segurança pública. E aí me vai o ministro da Segurança Pública e da Justiça e fala isso aqui numa entrevista. Nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre, foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Esse é um dos fatores da violência. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Será que isso é verdade mesmo? Vamos pegar os gráficos de homicídios no Brasil dos últimos 10 anos, aqui tem um pra gente dar uma olhada. Desde 1979, número de homicídios a cada 100 mil habitantes, tá bom? Esse período aqui, ó, preste atenção, nós estamos com taxa de homicídio igual a 1992. 92. Você tá vendo essa queda brusca, bem aqui que eu tô passando o mouse? Aqui foi quando o PT saiu do poder. Aqui é a queda do PT no poder. E tá vendo essa segunda queda aqui? Essa queda de cá é o período Bolsonaro, onde as armas começaram a ser fornecidas, pessoas de bem, sem histórico criminal, puderam adquirir armas para sua proteção. Ou seja, os bandidos, eleitores do Lula, apaixonados pelo Flávio Dino, começaram a ter medo de assaltar pessoas nas ruas porque
tinha um risco dessa pessoa estar armada. Então nós estamos pela primeira vez com a taxa de homicídios desde 1992 abaixo de 20 pessoas por cada 100 mil. Pela primeira vez. Com exceção do Nordeste. O Nordeste, que é onde o PT domina, a taxa é acima de 20, mas na média nacional está abaixo. Os estados que têm mais homicídios são os estados dominados pelo PT. Até a Mônica Bergamo soltou uma dessa. E aqui, colocando 2022. Então repare, olha só como aumentou no período PT. Período PT foi no pico, saiu o PT do governo, começou a diminuir. Sabe o que vai acontecer agora? Vai subir de novo. Então nós temos um ministro que mente descaradamente, mesmo com os números, os gráficos, mostrando que ele está mentindo, ele só mente. E é uma mentira atrás da outra. A verdade é que com a arma na mão, pessoa de bem, o bandido tem medo de sair para roubar. Agora que eles estão vindo com essa política de desarmamento, a criminalidade está explodindo. Os bandidos estão vivendo assim, porra, agora a gente pode voltar a trabalhar. Por isso que os bandidos, eleitores desse Senado, desse ministro e do Lula, festejaram nos presídios e os traficantes deram tiros pra cima pra celebrar. Esse governo, gente, é o governo do crime, amigo dos criminosos, foi apoiado por criminosos. As comunidades dominadas por traficantes era proibido uma pessoa fazer campanha pro Bolsonaro, ter adesivo do Bolsonaro. Eles matavam a pessoa se essa pessoa fizesse campanha pro Bolsonaro. O crime ajudou a eleger esse governo e não tem nada a ver com ele mente descaradamente. É isso que eu tenho pra falar pra vocês, um abraço. O Oeste comenta as imagens vazadas do ministro Alexandre de Moraes do aeroporto em Roma e Augusto Nunes afirma que Moraes quem cometeu o crime. Veja o vídeo. Bom, eu acho que a gente tem tratado esse episódio do dia 15 de julho no aeroporto de Roma sempre tratamos com muita cautela aqui nesse programa. Sempre dissemos que vamos oferecer aqui todo o benefício da dúvida. Se houve agressão, se houve uma hostilidade pesada, que isso deve ser punido. E o nosso Código de Processo Penal, ainda que tenha acontecido na Itália, né, cada um pode se defender como quiser e buscar reparação judicial. Porém, quando a Polícia Federal conclui num relatório que é impossível afirmar que houve agressão, são usadas palavras como aparentemente, parecem e indicam. Quando isso faz parte de um documento da Polícia Federal, depois de mais de 2 meses de investigação, de acesso às imagens que nós não temos, que os brasileiros não viram e que a defesa, que é parte nesse caso, não tem acesso, é porque não houve agressão. Simples assim. Está muito claro isso. Não adianta mais fazer rodeio em torno dessa história. Não houve agressão. Houve uma discussão acalorada, não sabemos o que foi dito, sabemos que o ministro Alexandre de Moraes chamou alguém que estava empunhando um celular de bandido. Isso nós sabemos, temos essa imagem. O restante nós não ouvimos. Há relatos de que ele teria sido chamado de comunista, de bandido, de vendido. Não sabemos. Mas olha só, vamos deixar claro isso de uma vez por todas. Se a Polícia Federal não consegue concluir que houve agressão, não houve agressão. É isso que as imagens não mostram. Ganhou mais tempo, não. Vai investigar por mais tempo. Perfeito. Mais tempo pra quê? Mais tempo pra quê? Mostre as imagens e os brasileiros vão tirar suas conclusões. Simples assim. Se tem a imagem, né? No Ministério da Justiça sobre o dia 8 de janeiro sumiram. Diz que não tem as imagens, mas agora tem. Mostre os vídeos. Por que o ministro Dias Toffoli quer mais tempo? Pra quê? A polícia já concluiu, é impossível. É impossível comprovar a agressão. Não tem um supapo ali. Não tem óculos voadores. Tem no gibi do Globo. O Globo achou um óculos voando lá. Virou até meme na internet. Mas não tem. Então pronto, nós sempre fomos muito cautelosos aqui, mas é hora de dar um basta. Já passou da hora de esclarecer o que aconteceu no aeroporto de Roma. Porque essas pessoas que nós sequer conhecemos, o senhor Mantovani, a esposa dele, o terceiro brasileiro, eles tiveram a vida completamente devassadas. Eles levaram os celulares dessas pessoas, revistaram o carro, eles foram tratados como criminosos pela velha imprensa. Não vou repetir aqui adjetivos utilizados por comentaristas da emissora que faz assessoria de comunicação de imprensa para o governo com dinheiro público, aliás. Não vou repetir os adjetivos, mas eles tiveram a vida trucidada e
completamente expostos. E se alguém é chamado de bandido, pode pedir reparação na justiça. E aí, Augusto, já rendeu história em quadrinhos, já rendeu agora os frames, né, que são essas imagens congeladas das câmeras de segurança, mas, enfim, as imagens ainda não foram liberadas e o ministro Dias Toffoli, então, resolve prorrogar o inquérito por mais tempo. Bom, o Milor Fernandes dizia que o cinema brasileiro não fazia sucesso porque o brasileiro não sabia brigar nem morrer, o ator brasileiro. Ele falava, o ator recebe 10 tiros e continua, ele cai e não consegue conter a respiração. Você pegava o morto respirando. Ele falou, e briga não dá, porque você não acontece nada, o soco não chega, tem que acontecer a briga de verdade. Essa briga aqui, que pena que o Milor não tenha vivido para ver esse par de óculos voadores, que é uma coisa admirável, né? Qualquer outro desenhista se focalizaria o quê? O tapa. Para provocar aquele voo é uma coisa poderosa. Plá, né? Teria som, tudo, não. Eles editaram de forma assim, sumiu o tapa e tem o voo do relógio que, meu Deus do céu, dizia que caiu os meus óculos, caíram que vocês convoquem o exército, aí, porque eu quero me defender. Aí eu vou dar um jeito nisso aí. Então é o seguinte, não aconteceu nada. Inventaram. O que aconteceu é o seguinte, um abuso de autoridade, tá? Um crime contra a honra, chamar de bandido, cometido todos esses crimes pelo ministro. E uma mentira. O governo italiano, isso eu posso afirmar, a justiça italiana não se interessou pelo caso nem investigou. Nada corre lá pela justiça. Interessou ao ministro e a assessoria de imprensa dele, que envolve todos, né, os velhos jornais, as TVs de sempre. Aí a velha imprensa. Porque eles é que insistem nisso, desenham um troço desse e agora começam a usar essa linguagem. Teria visto, teria feito, suposto. Olha aqui, eu dirigi algumas centenas de jornalistas. Nenhum sobreviveu tentou manter uma fórmula dessa. A imprensa responde, não publica dúvidas. Como teria havido? Ocorreu ou não ocorreu? E se ocorreu, prove. A ministra Rosa Weber, né, grande sumidade do direito brasileiro, ela já foi lá, manda, olha a pressa dela. Ela vai e aprende isso, mandado de busca e apreensão. Os caras não fizeram nada. Os injustamente agredidos aí pelo ministro e perseguidos, eles podem ter manifestado ali, não sei, se foi alguma... grave não foi, senão eles teriam mostrado. Sumiu a ofensa. Alguma coisa irritou o ministro e aí ele inventa uma história que prejudica uma família, a presidente do Supremo compra e a Polícia Federal se submete a essa torpeza. E agora vai investigar tanto. Ele não é de dar 2 dias, 3 dias para presidente da República. Agora a Polícia Federal tem que seguir o ritmo dos inquéritos dele, né? Pelo menos 4 anos, 5, é isso? Você começa como culpado no inquérito e dura 4 anos para procurar as provas que não há. Não existe. Não tem. Não tem. E ele diz que o cara é bandido. São ruins para editar, são ruins nos jornais. É que vocês estão ouvindo essas obviedades aqui. A imprensa esconde. É isso, essa imprensa faz isso. Né? Descreveram uma cena que não aconteceu, né? E provaram que realmente, olha, com uma imprensa dessas aí, ninguém precisa se preocupar.
com fake news. Não, fake news é uma coisa boa. Eles, os perseguidores dos que disseminam fake news, agora estão criando invencionices que, se pelo código deles, deveria dar cadeia para o acusador. Desde o começo me impressionou o comportamento tranquilo dos perseguidos por ele. Ele não consegue comentar esse caso, né, como pessoa normal. Diga o que aconteceu. Teve o tapa, ele foi ofendido como? Ele não gosta de falar sobre o que houve na Itália, porque ele teve um chilique num território que não é brasileiro e não tem como usar essas autoridades ali como cúmplices, como ocorre aqui no Brasil. Já outra notícia na tela. Grampo telefônico é principal pista em morte dos médicos. É isso mesmo. O Metrópolis obteve o áudio em que traficantes supostamente conversam sobre a execução. Ouça o áudio. Acho que eu posto 12. Agora. Outra notícia já na tela. Moraes agenda julgamento sobre lives de Jair Bolsonaro. É isso mesmo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, agendou para a próxima terça-feira o julgamento das ações contra Jair Bolsonaro referentes a lives realizadas no Palácio da Alvorada propostas pelo PDT. O partido alega que o ex-presidente teria se beneficiado eleitoralmente ao utilizar a estrutura do palácio para promover a sua candidatura. O Ministério Público Federal não apoia essa ação. Em parecer recente, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonetti, argumentou que não há claridade se os encontros tinham propósito exclusivamente eleitoral e questionou a real influência destes na disputa eleitoral. Gonetti destaca no documento: não há nos autos elementos que permitam afiançar que terem sido essas manifestações de abono produzidas em prédios públicos haja sido fator de impacto substancial sobre a legitimidade das eleições. Ele ressalta a falta de evidências de que a utilização do prédio público para a campanha tenha sido determinante para angariar votos. Outra notícia já na tela. Justiça condena Jean Willis a indenizar o MBL. É isso mesmo. O juiz Danilo Mansoni Barioni, da 38ª Vara do Foro Central Civil de São Paulo, condenou Jean Willis a indenizar em R$10 mil o Movimento Brasil Livre, informa o site Jurídico J. A decisão foi proferida na última quarta-feira e cabe recurso. Fiquem com uma mensagem de Bolsonaro. Como censura em redes sociais. Quem são os censores? Escolhidos por que critério? Estão a serviço de quem? Querem prejudicar a quem? O que está em jogo, pessoal, não é se nós vamos comer cães ou gatos. Que isso é uma consequência natural. É saber se nós vamos viver em liberdade ou não. E relembro uma fase, né, que marca a minha juventude, bem como muitos da minha idade, onde a molecada, quando fazia algazarra, jogava porcaria dentro do poço, da cacimba. E além de uma surra, o pai dizia para nós: ó, só se dá valor à água do poço depois que ele seca. E a liberdade é a mesma coisa. Só se dá valor à liberdade depois que se perde. Mas para recuperá-la, pessoal, desculpa o palavrão, vai ser foda. Vão passar 50, 60, 70 anos para recuperá-la. Não perca a oportunidade de garantir a sua liberdade agora. Se você não quer lutar pela sua liberdade, tudo bem, lute para a do seu filho, a do seu neto. Não esmoreça. A responsabilidade é de toda nós. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.